Então, vamos lá. Retomando, página 35, alternativa B do exercício 10. Nós teríamos que responder a seguinte questão. Como ocorre a progressão do texto ao passar do segundo parágrafo para os dois parágrafos seguintes? Há algum conector ligando o terceiro e o quarto parágrafos ao segundo? Teve algum conector, alguma conjunção que ligou estes parágrafos? Não, né? Então, você pode colocar, não há conector ligando explícito, porque implicitamente ele seguiu a sequência correta de introdução, toda a estrutura correta. Porém, não está explícito, tá bem? Então, não há conector explícito. Certo? E aí, como que houve essa progressão? Como que ele continuou? Quais foram os elementos, que nem a professora disse, está na estrutura correta? Como que eu sei que essa estrutura está correta? Quais foram essas progressões? Ele utilizou o quê? Lendo o texto para obter informação? Como? O texto para obter informação? Vejam só, ele não foi acrescentando aí áreas do saber que contribuíam para a nova ciência? Ou não? Foi, olha lá no terceiro e no quarto parágrafo. O xingamento fala mais de quem xinga. Ele foi colocando saberes, informações, acrescentando esses elementos, tá? Então, você pode colocar aí que a progressão ocorreu mencionando, né, áreas do saber. Ok? Ana Cláudia, por favor, você pode ler o número 11? Este texto foi escrito por um autor da área de direito. Leio e respondo as perguntas. É possível dividir duas consequências do discurso de ódio, o insulto e a instigação. O primeiro diz respeito à pessoa da vítima, o destinatário iniciado a agressão, de que de alguma forma pertence a algum grupo que teve dignidade violada. O segundo ato, a instigação, é efeito decorrente do discurso de ódio e é voltado a possíveis outros leitores da manifestação não identificados como suas vítimas, que são chamados a participar desse discurso discriminatório, ampliando sua propagação com palavras ou ações. Combinadas essas duas faces, a que insulta e a que instiga, tem-se que esse discurso, além de expressar o ódio, procura aumentar a discriminação, conduzindo a uma realidade onde impera a intolerância. Ótimo. Segundo o texto, quais são as duas faces do discurso de ódio? A que insulta e a que instiga. Muito bem, o insulto e a instigação.
Ok? Bem, o artigo de Márcia trata de qual dessas faces? Insulto. Do insulto, muito bem. Larissa, leia o 12, por favor. O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento, a conspurcação do outro em forma verbal, que surge em profusão nas redes por meio de palavras, emoticons e outros sinais gráficos. Se fosse eliminada a sintagma do outro, a frase continuaria a fazer sentido? Então, vejam só, lá ele explicou o que é sintagma, né? Assim como os verbos, há também substantivos que precisam de complemento. Saiba mais em práticas de reflexões sobre a língua. Depois nós veremos sobre isso. Mas antes dessas explicações, gostaria de ver com vocês. Será que a frase continuaria a fazer o mesmo sentido se eu eliminasse o do outro que está ali no fragmento que a Larissa leu? O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento, a conspurcação em forma verbal, que surge em profusão nas redes, por meio de palavras, emoticons e outros sinais gráficos. Mudaria o sentido se eu retirasse o do outro? Não. Não. Continuaria o mesmo sentido. Por que será, hein? Veremos. Substitua esse sintagma por outros que possam complementar o substantivo conspurcação. Vejam só. Se eu colocasse ali, o objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento. A conspurcação do outro em forma verbal. O que será o significado desta palavra? Quem pode olhar aí no dicionário, tanto online como físico? O significado da palavra conspurcação. Acharam? Pode falar? Pode. Poluição, sujeira, sujidade, mancha. Ótimo, então já sabemos mais ou menos o que nós podemos colocar aí. Sabemos? Então, o que pode colocar aí? A mancha? O que vocês acham? Pode ser? A mancha, mas o que seria aí essa mancha quando eu falo? O que vocês acham? Pode ser difamação, professora? A difamação, a reputação, né? Manchar, manchou a sua ficha, né? Falou, manchou você, certo? Alguma pergunta? Cauã, está tudo bem aí, Cauã? Sim. Ótimo. E cadê você, Cauã? Aqui, professor. Não estou te vendo.
Tá bugado o negocinho, a imagem? Hein, professor? Sua imagem está uma tela azul com alguma coisa piscando. Tá bugado. Alguma pergunta referente aos exercícios realizados em sala de aula hoje? Não? Então, agora eu explicarei a vocês a nossa tarefa. Nossa tarefa será páginas 10 a 14 de produção de textos. Vamos lá, por favor. Estão com o caderno aberto de produção de textos? Vocês terão aula de ciências após a minha? Sim. Sim. Ótimo, então. Então, vamos lá. Vocês, na página 10, terão o texto 5, Bike Iluminada. Vocês lerão este texto para responder, tá, as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prestem bem atenção. Eu tenho aí exercícios perguntando sobre crase, mesmo que seja no caderno de interpretação de produção de textos, nós temos que saber a gramática, tá? Então, nós teremos aí exercícios perguntando sobre a crase, sobre transitividade dos verbos. Então, surgiu alguma dúvida? Volte o material. Tem no caderno de vocês, tem na própria apostila no CA, tá? Então, voltem, verifiquem, se for necessário, pesquisem. Podem mandar mensagem para a professora, assim que a professora visualizar, a professora explica a vocês, tá bem? Mas façam as tarefas. O nosso combinado. Eu quero a tarefa realizada e a foto no meu WhatsApp particular, tá? Fez a tarefa? Entra lá, já acessa o meu WhatsApp, tira a foto e envia para mim, para eu poder verificar a tarefa de vocês, onde estão as dúvidas, tá? Quem está fazendo. Eu preciso ter esse feedback, esse retorno de vocês, para que eu possa saber onde vocês estão com as dúvidas também. Tá? Porque às vezes a professora fala, faz a correção, é mais fácil, eu sei pegar a resposta, né? E registrar já o que a professora está falando. Mas vocês não aprenderão desse jeito. Temos aí alguns alunos que fazem a tarefa, enviam a tarefa para a professora está registrando quem envia essas fotos, quem não envia, tá? Vocês sabem disso. Quem faz a tarefa mesmo lá na escola, aqui também, tem as suas bonificações, não tem? Aquele que não faz, não tem bonificação nenhuma. Vocês já foram meus alunos, já sabem de tudo isso, não sabem? Preciso retomar? Não, né? Então, vamos lá. No exercício 7 da página 11, após reportar oralmente o texto Bike Iluminada a um colega, vocês farão essa leitura em casa, tá? Faça um resumo. Depois de revisado, troque seu texto com o de um colega para que seja lido e avaliado. Então, é isso que eu preciso, que você faça. Você lerá este texto aí em voz alta, pode ser para as paredes, tá? Pode ser para o seu responsável, quem estiver com você aí em casa.
E depois dessa leitura, você fará um resumo. Enviará a foto para a professora certificar que está ok o seu texto. Quem lerá e quem avaliará o seu texto será a minha pessoa. Tá certo? Combinado? Virando, página 12, nós temos lá a proposta 4. O desafio de compreensão global do texto para resumir. Vocês terão o texto 6 para leitura e responder as questões 1, 2 e 3, que a nossa tarefa é até a página 13. Ah, não, tem a 14 ainda. Tá certo? Então, o exercício 1, o exercício 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são exercícios referentes ao texto 6 da página 12. Certo? Alguma pergunta? Não? Aí, nesses exercícios, vocês terão que pesquisar significados. Eu sugiro que vocês pesquisem no dicionário físico. O que é um dicionário físico? Dicionário que você leva para a escola, aquele dicionário, tá? Caso não achou a palavra, aí você pode pesquisar no dicionário online. Mas, de preferência, eu quero que pesquise no dicionário físico, para nós continuarmos aquela nossa habilidade de pesquisar. Certo? Perguntas? Não? Então, vamos lá. A professora encerrará a aula. Vocês terão 4 minutinhos para tomar uma água, ir ao banheiro e retornar para a aula de ciências. Tá bem? Um bom descanso e até a próxima aula.